Prefeito, quando o senhor vai às ruas, aos bairros, qual é a principal preocupação, o principal pedido dos moradores? São demandas de toda ordem, mas elas são mais intensas na pavimentação e, da mesma forma, na extensão da nossa rede de água e de esgoto. E essas são as nossas preocupações maiores no momento. A partir de agora, investiremos mais fortemente na infraestrutura. Temos um financiamento de 61 milhões do Banco do Brasil. Os recursos já estão conosco. As primeiras ordens de serviço já foram concedidas. E essa pavimentação deve iniciar agora nas próximas semanas. São 212 ruas que serão totalmente pavimentadas, não se trata de tapa-buraco. E mais do que isso, é uma boa notícia que posso aqui anunciar em primeira mão. Estamos buscando um segundo financiamento, temos capacidade de pagamento para fazê-lo junto ao Banco do Brasil. Já estivemos reunidos com o Banco do Brasil, que está examinando um segundo financiamento também da ordem de 60 milhões de reais, e com isso, então, nós estaremos pavimentando 400 e tantas ruas na cidade. Aí sim, teremos aí um avanço importante e especialmente contemplando também aí os corredores de ônibus. Sim, esse é certamente um dos grandes problemas da cidade, os problemas que atingem o dia a dia das pessoas. As pessoas se sentem assim um pouco com a cidade abandonada, com falta de zeladoria. O senhor concorda com essa análise? Nós buscamos investir no momento inicial na área dos nossos espaços públicos. Se nós olharmos para as nossas praças e compararmos com o que nós encontramos aqui no início do nosso primeiro mandato, hoje as praças estão habitáveis, os nossos centros da melhor idade também estão sendo reformados. Existem outros avanços que ainda são indispensáveis, mas houve uma melhoria importante. O nosso Parque Zoobotânico, o nosso Mirante do Boa Vista, o Parque São Francisco, a Porta do Mar, o Parque Caieiras, são exemplos de uma revitalização que vem propiciando uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Esse é um ponto. A cidade é uma cidade industrial, criada do seu desenvolvimento por conta da expansão das indústrias, e nunca houve uma preocupação ao longo de 50 anos, digamos assim, do município. Não é uma gestão do prefeito Dudela, era uma coisa de muitíssimo tempo. Nunca houve um cuidado com o lazer e com cultura. Por exemplo, o Joinville não tem efetivamente um parque digno do nome de parque. E, na minha modesta opinião, e também não há um teatro com o nome de teatro, digno de um teatro como existe em outros centros aí. Essas são deficiências de uma cidade em expansão voltada para o setor de serviços que incrementa a gente de maior renda. Por que isso acontece e qual é o caminho para isso poder acontecer? Vamos falar qual é o caminho a ser seguido. Nós temos um contrato de financiamento com o BID de ordem de 70 milhões de dólares. Parte desses recursos serão destinados à construção de um grande parque, o Parque do Piraí, ali na rodovia do Arroz, que numa fase inicial vai abranger uma área de 400 mil metros quadrados. Será um grande parque, será uma referência. Mas isso já vem há 5 anos, esse assunto. Isso vem há 5 anos, porque esse financiamento do BID, embora ele já estivesse aprovado, dependia de um aval do governo federal. Levamos simplesmente 3 anos para conseguir esse aval, ficou parado, não é isso? E nós não estamos pedindo nenhum favor adicional do governo federal. Os recursos são nossos, são recursos próprios do município, e dependimos apenas da garantia do governo federal, que finalmente foi concedida. A exemplo de um segundo financiamento que conseguimos agora liberar, que é o financiamento do Fomplata, cujo aval também levou quase 2 anos para ser aprovado, recursos que vão nos permitir a construção de uma ponte que vai ligar os bairros do Ademar Garcia ao Boa Vista. Então, se nós olharmos ao longo desses 6 anos que estamos aqui no município, nós conseguimos alavancar já recursos de ordem de 700 milhões de reais. Estamos olhando para a cidade do futuro. Mas, Cláudio, você levantou 2 pontos muito importantes.
a nossa cultura ela ficou relegada a um segundo plano. Isso é rigorosamente verdadeiro. E nós estamos investindo agora fortemente na cultura. Tanto assim que Joinville adota uma nova marca. Até então, a cidade era conhecida como a cidade das bicicletas, a cidade das flores, a cidade dos príncipes, a Manchester catarinense. Agora, a marca de Joinville será da dança, porque dança é movimento, dança é cultura, dança é inovação, e isso faz parte do DNA da cidade. Hoje nós já temos aqui o maior festival de dança do mundo, temos a escola do Teatro Bolshoi, mas nos falta ainda um teatro, como você bem mencionou. Encaminhamos ao governo do Estado, ainda na gestão anterior, ao então governador Eduardo Pinho Moreira, um empreendimento onde hoje está sediada a ADR e que vai deixar de existir, para que ali se construísse um centro de cultura, dança e inovação. Já temos um esboço de que pode significar esse empreendimento, é uma área de 10 mil metros quadrados, um investimento de 160 milhões de reais, com uma área construída em torno de 67 mil metros quadrados e que vai abrigar um teatro de 1.000 lugares, 800 vagas de estacionamento, torres destinadas à habitação e também à inovação. Será uma referência no estado de Santa Catarina. E o bom disso tudo, sem investimento de um centavo do Estado. O Estado entraria apenas com o terreno, avaliado em torno de 20 milhões, e o setor privado financiaria essa obra toda. Aí sim, teríamos um teatro condizente com o tamanho da cidade. Sim, prefeito. Essas obras que o senhor citou, essas propostas de obras, promessas de obras, tanto a do Parque do Piraí, como a da ponte, como a do teatro, elas talvez aconteçam após o seu segundo mandato. Não há tempo hábil para que isso possa ocorrer até final de 2020. Olha, Cláudio, isso nós aprendemos quando assumimos a prefeitura em 2013. Nós sabíamos que a cidade ela não acaba em 4 anos, isso nos estimulou para nos recandidatarmos, fomos reeleitos, e também sabemos que a cidade não termina nesses próximos 4 anos. A cidade ela vai muito além disso. Por isso nós construímos 2 marcos, a Joinville de 2030 e a Joinville de 2045. Esses marcos, eles foram definidos já em 2013. Nós sabemos que em 2045 nós teremos uma população superior a 1 milhão de habitantes e estaremos triplicando a nossa economia. E isso não é porque é um desejo nosso, isso já acontece na realidade. Se nós olharmos para a cidade de Joinville, que festeja agora 168 anos, na verdade, nos últimos 16 ou 17 anos, ou seja, 10% da idade da cidade, permitiu que só num espaço nós construíssemos 21% do PIB da cidade, que é o Perini Business Park. Ora, se nós pudéssemos congelar o tamanho da cidade hoje, e admitindo que o Perini pode dobrar de tamanho nesse mesmo período, nós estaríamos criando a metade de uma Joinville só num espaço. Então, isso já é uma realidade. Joinville vai triplicar sua economia nesses próximos 30 anos. Um segundo distrito industrial começa a funcionar já a partir desse ano na zona sul da cidade, ali no Paranaguá-Mirim, o que vai ser um avanço importante. E mais do que isso, a cidade dispõe da infraestrutura para que esses investimentos aqui aconteçam. Porque temos energia elétrica disponível para os próximos 30 anos, água da mesma forma, e o que temos que oferecer agora é qualidade de vida, porque a cidade ela se destina para propiciar o bem-estar social para as pessoas. Esse é um ponto fundamental, prefeito. A grande questão que também incomoda toda a população é o trânsito, é a mobilidade. Você hoje em Joinville tem um trânsito, variando um pouco o argumento, quase que o de São Paulo. Você sai da Zona Sul, trabalha no Norte, demora mais de 1 hora você pegar ônibus. 40 minutos se tiver carro. Não tem solução? Tem. Qual? Tem solução. E não é uma solução convencional. As soluções convencionais elas estão totalmente vencidas.
São Paulo vai ter que abandonar seus viadutos, o Rio de Janeiro da mesma forma. E por quê? O automóvel de hoje, ele desaparece nos próximos 20 anos. O automóvel não será mais uma ferramenta metal-mecânica, e sim uma ferramenta de tecnologia da informação. Mas a geração de hoje vai ter que andar nessas ruas que nós temos por mais 20 anos. Não, nesse entretempo surgem as inovações e elas estão em curso. Quais os cuidados que a cidade adotou quando nós assumimos o governo? Criamos inicialmente o Plano de Mobilidade Urbana, que é referência no Ministério das Cidades, considerado um dos melhores do país, inclusive adotado como modelo para outras cidades. Em seguida, disponibilizamos o primeiro plano de transporte ativo, ou seja, a relação entre o pedestre e a bicicleta. Estamos agora fazendo a revisão do plano diretor. O transporte ele será intermodal. Nós temos que alargar o transporte coletivo. O transporte coletivo hoje ele é caro, não é isso? E por que ele é caro? Porque não cresceu o número de passageiros, ao contrário, ele diminuiu um pouco. E por quê? Que nesse entretempo cresceu o transporte individual de uma forma quase que exponencial, e mais do que isso, esse transporte intermediário, que são as vans. E as vans, elas vêm crescendo e competindo com o transporte coletivo. A van, ela apanha o usuário na sua residência ou leva ao destino, mas ele vai lotado o tempo todo, não existe hora de pico, não existe hora ociosa, não existe gratuidade, não existe nada. Então é preciso estimular mais o transporte coletivo e depois fazer com que em áreas centrais a gente possa usar mais a bicicleta, andar a pé. Por isso já temos aqui um plano para a reativação, a revitalização do centro da cidade. Já discutimos isso com a CDL, realizamos um hackathon, que é um primeiro esboço que vai dar vida novamente ao centro de Joinville, e com isso nós estaremos aumentando a qualidade de vida das pessoas. Os nossos talentos do futuro, não é isso? Serão talentos altamente qualificados e que só virão para Joinville se tiverem qualidade de vida. Porque dentro dos próximos anos, 40% das profissões hoje existentes, elas desaparecerão. Por isso, nós estamos investindo fortemente no ensino fundamental. Claro, já é coisa do passado, a recuperação das escolas, dotando de ar-condicionado, com tablet, notebooks, louças digitais. Agora estamos investindo fortemente no segundo momento, que disponibilizar em todas as escolas, laboratórios de ciência. Isso já aconteceu, e vamos iniciar agora com os espaços makers e a robótica, para preparar esses alunos para o futuro. Ao longo dos 6 anos de mandato, praticamente, aí, qual é a sua maior decepção? E qual é o maior arrependimento? Nenhum arrependimento. Se alguém me perguntasse hoje se tivesse que reiniciar tudo o que aconteceu ao longo dos meses, seguramente estaria disposto a assumir desafio, porque nós encontramos a cidade de Joinville que não estava adequadamente planejada. Encontramos a cidade montada em cima de uma plataforma analógica, sem nenhuma informação. Hoje Joinville é o único município do país 100% digitalizado. Há quase 4 anos não uso nenhuma outra ferramenta no município senão o meu iPhone, onde todas as informações estão disponibilizadas. Em 6 anos, Cláudio, isso é importante que se diga, por vezes uma licitação até pode demorar um pouquinho, mas não tivemos nenhuma licitação anulada. Ou seja, estamos prevenindo os desvios de conduta, ainda avanços para serem conquistados, mas o que nós estamos procurando fazer é chegar ao final de 2020 com a população empoderada. Nós sabemos que as nossas informações precisam ser transparentes, isso é lei, é legal, mas isso não é o suficiente, elas precisam ser visíveis, a população precisa enxergar o município. Então o município de Joinville, lá no final de 2020, o seu expediente não será mais de 6 horas, sim de 24 horas. O usuário ele vai acessar o município de casa. Isso, de certa forma, hoje já acontece num bom espaço de saúde, onde consultas, exames transitam todos de forma digital. E qual é a decepção ao longo desses 6 anos de governo? Olha,
eu não tenho uma decepção maior, não é isso? O que naturalmente nos traz algum desconforto é quando se encontra uma exposição que não quer ajudar a cidade, não é isso? Críticas à gestão, devem ser aceitas, elas ajudam a melhorar o nosso desempenho. Agora, aquela que é de cunho político, clientelista, que não ajuda a cidade, que não quer resolver a necessidade de se alargar a distribuição de água e de esgoto na cidade, aquela que não quer que a gente melhore a iluminação nos bairros para diminuir a criminalidade, essa odiosa, essa precisa ser prevenida. Isso é um desconforto, não é decepção, porque nós sabemos que o clientelismo político, ele graça nesse país de norte a sul, e o nosso esforço sempre vai nesse sentido de prevenir com que a gente tenha que conviver com essa maldição que nós herdamos ao longo das últimas décadas. E para encerrar, prefeito, a questão ainda antiga, já vem mais de um ano, de licenciamentos ambientais. Bom, o licenciamento ambiental, a nossa leitura é de que não é uma boa solução mantê-lo na cidade. Acertamos com a Fátima, depois com o IMA, para que esses licenciamentos se transferissem para Florianópolis, porque lá existe uma estrutura densa, competente, e hoje o licenciamento nada mais é do que um carimbo. Nós temos todos os mapas. Mas sem ele não existe empreendimento. Como? Sem ele não existe empreendimento. Sem ele não existe empreendimento, mas nós não vamos mais necessitar dessas análises complicadas e demoradas que estão aqui, que levam um ano para serem licenciadas. Na hora que nós tivermos todos os nossos mapas sobrepostos, o licenciamento será automático. Isso já ocorre em algumas áreas, por exemplo, a do projeto legal é um dos exemplos, onde você consegue, apenas com 3 documentos, uma licença de construção em uma semana, ou até menos por vezes. Mas por que nós levamos o licenciamento ambiental para o IMA? Para desenvolver aqui a gestão ambiental. E ninguém fala em gestão ambiental. E nós temos técnicos competentes que cuidam apenas do licenciamento. Isso é lateral. A fiscalização, naturalmente, essa é necessária e a estamos desenvolvendo relativamente bem. Esgoto é um problema sério, né? 1/3 da população da cidade apenas com esgoto tratado em 2019. Não é possível, né, prefeito? Olha, Cláudio, que bom você ter abordado esse ponto. Nós chegamos aqui em 2013, eram apenas 17%. Hoje estamos com 37%. Mesmo assim, apenas 1/3. Nós temos que elevar isso, pelo menos a 60%, para que a gente tenha alguma segurança maior e até acesso a recursos do governo federal. Nesse sentido, vamos ter que investir fortemente. Aliás, a equalização da taxa de água, esgoto, era uma contribuição nesse sentido, porque hoje o esgoto ele custa 128% do que custa a água. No entanto, ele paga apenas 80%, ou seja, se paga menos pelo descarte do esgoto do que pelo suprimento de água. Isso é um equívoco. Tentamos equalizar isso, mas percebemos que esse não era o momento, em função dessa situação difícil pelo que o país atravessa, mas só para colocar aqui um número, nesses próximos 3 anos, nós estaremos investindo 530 milhões de reais no município em água e esgoto. Ou ainda, uma outra boa informação, no mês de julho deste ano, ou mais tardar agosto, estaremos indicando 2 obras de esgoto e de água no valor de 110 milhões de reais, que é a estação do Jaribatuba para o tratamento de esgoto, são lá 83 milhões de reais e mais 30 milhões de reais ampliando a adução do Rio Cubatão. Então, só para citar um pequeno exemplo, agora são 2 obras com esse investimento. Ora, se nós projetarmos isso para os próximos 10 anos, nós teríamos que investir em esgoto para chegar a esses percentuais que eu acabei de mencionar, algo em torno de 1,3 a 1,5 bilhões de reais. E se nós não formos responsáveis agora e continuarmos com o clientelismo político, nós vamos continuar com
esse percentual que hoje é vergonhoso para a cidade de Joinville. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.